Paz e graça da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos vocês com toda sorte de bênção. Queridos, e hoje nós vamos ver o que é que atrapalha a nossa oração e o nosso relacionamento com Deus. Vamos citar aqui um texto de Tiago, muito conhecido, Tiago capítulo 4, que diz: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, sabendo o vosso deleite, que nós vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal para gastar em vosso próprio deleite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vos habita tem ciúme. Antes Deus dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça a humildes. Queridos, a primeira coisa que nós podemos observar é: você não recebe algo porque você não pede. Você não tem, Deus não, você, às vezes você deseja, você quer, mas você não pede, você não coloca diante de Deus. É. A segunda coisa que ele coloca aí é que nós estamos em guerra, aquilo que eu sempre falo, uma guerra que está entre nós mesmos. E muitas pessoas, ela preferem guerrear por causa das coisas do mundo. É uma coisa que Deus, falamos aqui ontem, que Deus proferiu para Nicodemos: que nasce da carne é carne, e que nasce do espírito é espírito. Que nasce da carne é carne, e que nasce do espírito é espírito. Então, você precisa dar lugar ao espírito, para que o espírito venha ter primazia, controle total, subjugamento sobre a carne. Então você tem que fazer isso, porque isso é uma decisão sua. Você tem que mergulhar, imergir, fazer uma imersão todos os dias na palavra do Senhor. Mesmo que venha as diversidades, você vai estar forte, firme. E independente de diversidade ou não, você vai ter um padrão de desenvolvimento para poder ter a palavra de Deus guardada no seu coração. Aí ele fala aqui: cobiçais nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. E quando você pede, pedes mal para gastar em vosso deleite. Muitas pessoas, ela pede, queridos, algo. Por exemplo, tem gente que pede uma Ferrari para mostrar que ele prosperou. Tem gente que ele pede a Deus um navio para mostrar que ele é importante. Tem gente que pede um cargo de STF para mostrar que ele é servo de Deus. Tem gente que pede um cargo a presidente da República para mostrar que Deus está com ele. E não precisa nada disso. Pelo contrário, tudo isso é fruto de orgulho, daquela briga interna que existe dentro da pessoa. Seja você aquilo que você precisa ser. Seja você aquilo que você tem que ser. Seja você aquilo que Deus mandou você ser. Pronto. Se Deus lhe chamou para você ser presidente da República, glória a Deus, meu irmão. Se Deus lhe chamou para você ser presidente do Supremo Tribunal Federal, aleluia. Se Deus lhe chamou para você ser um simples cozinheiro, glória a Deus. Um simples carpinteiro, glória a Deus. Um simples pastor, aleluia. Você prega apenas para uma pessoa na sua vida, aleluia, glória a Deus. Quantos pastores, queridos, na sua vida apenas só fez uma pregação? E pastores santificados, consagrados por Deus. Fez apenas uma pregação em toda a sua vida. Não batizou ninguém, não fez os rituais legais, bíblicos, né, como batismo, ceia. Quantos pastores, né, não tiveram nem ovelha para cuidar, mas cuidava de si mesmo, né? Cuidava das famílias em oração. Então, se perceba que nós devemos ser desprovidos de todo orgulho, de toda soberba, de toda prepotência, de toda vaidade,
E quando você pedir, não peça para o seu próprio deleite, peça para a glória de Deus. Quando você pedir algo, peça algo para que o próximo venha a ser abençoado, para que você venha a ser uma bênção na vida das pessoas, para que você venha impactar a vida das pessoas de maior maneira possível. Peça sabedoria a Deus, nós vamos falar sobre a sabedoria de Deus. Provérbios 9 vai ser algo fantástico aqui amanhã sobre a sabedoria de Deus, conselhos práticos para nossas vidas. Porque, queridos, nós estamos vivendo em um mundo antagonista, um mundo paradoxo, um mundo surreal, mas nós devemos estar baseados na palavra de Deus. Eu falei aqui ontem sobre mestres, e a Bíblia fala em Tiago 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, o tal varão perfeito e poderoso, na palavra, o tal varão perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Queridos, uma das coisas que nós temos que ter é o freio na nossa língua. Nós devemos ter esse autocontrole. Por quê? Porque hoje tem mestres segundo as suas próprias concupiscências. Falamos aqui ontem sobre jovens, às vezes os jovens, eu estou com 42 anos, falo minha idade porque, glória a Deus que Deus me dá muitos anos de vida, saúde, para poder propagar a palavra com alegria, com amor. E assim, eu vejo muitos jovens, queridos, que têm 20 anos de idade, 18 anos de idade, por conhecimento ser muito mais proativo e alcance de todos, influente pela internet, muitos jovens pegam esse conhecimento e se tornam o dono da razão, quer dar aula, quebra preceitos, quebra princípios, quebra os valores bíblicos. Você sabe, quem é águia reconhece águia. Tem um ditado que diz, quem é águia reconhece águia. Então você sabe, a pessoa sabe quando tem um teólogo, um pastor, independente da igreja que ele seja, quantos pastores adventistas eu ouço, queridos, quantos pastores presbiterianos eu ouço, adventistas, neopentecostais, pentecostais, eu ouço de tudo, queridos, e retenho o que é bom. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não está atrelado a uma organização, o Espírito Santo não está atrelado à igreja, o Espírito Santo não está atrelado a uma só pessoa. O Espírito Santo é para todos, queridos, todos. Então perceba que nós devemos ter o Espírito Santo e discernir desses mestres, esses homens e mulheres que têm falado coisas contra a palavra de Deus. O fim está chegando, queridos. Já falei aí sobre arrebatamento, graças a Deus. É algo que Deus me colocou para poder falar. Eu falei sobre arrebatamento. O fim está chegando. Não há tempo para muitas coisas. Não há tempo. Nós estamos entrando agora nos momentos finais da igreja aqui na Terra. Nós estamos entrando agora nos momentos finais do corpo de Cristo aqui na Terra. É por isso que você vai deixar de fazer as coisas? Não, continue sonhando, continue trabalhando, continue desejando as coisas legais, nobres, segundo a palavra de Deus. Continue lutando. Agora que nós estamos chegando ao fim do mundo, estamos chegando. E nós estamos chegando ao fim, a volta de Jesus, o juízo final, nós estamos chegando, queridos. Isso é contundente, é patente, isso é notório aos olhos de todos os humanos. Nós vivemos um período agora que as pessoas são muito amigas do mundo. E a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, muitas pessoas querem servir ao mundo. E o mundo, a Bíblia fala que o mundo passa em suas concupiscências, os seus desejos carnais. Mas aquele que opera a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. É Bíblia, queridos. É Bíblia. Hoje estão querendo mudar, como diz lá em Romanos, o conceito natural do homem. Conceito natural do homem. Subvertindo, como diz lá em Romanos, homem, mulher, mulher. E por isso Deus entrega a sua própria sorte. Queridos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da palavra de Deus aqui na terra.
A Bíblia fala, aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Então, conselho para você, santifique na palavra. Mesmo que esteja todo mundo caindo na gandaia, mesmo que esteja todo mundo bebendo, se prostituindo, fornicando, adulterando, roubando, mentindo, faça a sua parte. Fique firme na presença de Deus. Mesmo que ele venha estar cometendo, como diz o outro, os 7 pecados capitais: luxúria, cobiça, inveja, assassinato, físico, mental, deixe eles à mercê da própria sorte, porque um dia eles vão ter que prestar conta a Deus. Eles vão ter que prestar conta a Deus. Ou cuidais, vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Eu falei sobre isso na pregação da nossa igreja, no vídeo aqui que nós falamos aqui. O Espírito Santo tem ciúme de nós, queridos. É por isso que nós devemos dar tempo ao Espírito Santo, proporcionar esse tempo ao Espírito Santo, passar um tempo de intimidade com o Espírito Santo. Eu nasci numa igreja onde nós fomos ensinados em todo o tempo a ter essa intimidade, essa comunhão, essa percepção, essa coerência e essa dependência do Espírito Santo. Então, às vezes, quando eu subia a monte, eu orava em qualquer lugar, e interessante que eu voltava, né, como aqui em casa também, em qualquer lugar que eu oro, né, eu volto sempre mais reflexivo, mais pacífico, mais iluminado, mais inspirado, mais, como pode dizer, revelado pela palavra de Deus. Porque, queridos, nós podemos observar que o Espírito Santo ele quer manter esse contato comigo, com você. O Espírito Santo ele quer conversar com você. O Espírito Santo ele quer essa intimidade com você. O mundo não pode ter o Espírito Santo, porque o mundo já é do maligno. Mas você pode. Você pode desejar o Espírito Santo. Você pode estar no recôndito do seu lar, buscando o Espírito Santo, com a leitura da palavra, cantando salmo e hinos espirituais. Lê o Salmo 105. Cante louvores, queridos. Exale da sua boca a palavra de gratidão ao Senhor, palavra de louvor ao Senhor, palavra de cânticos espirituais, palavra de gratidão ao Senhor. Versículo 6 diz: antes da maior graça, portanto, diz Deus, portanto, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graças aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas, porém, dá graças aos humildes. Algo que me chama muita atenção, queridos, é que Deus, ele é um Deus humilde, é um Deus simples. E Deus não gosta de pessoas soberbas. Claro que Deus ama, mas Deus não gosta, como qualquer outro pecado. Deus vai tratar na vida daquelas pessoas. E nós devemos sempre estar sujeitando a Deus, queridos. Sujeitando a Deus, a palavra de Deus, resistindo o diabo e ele fugirá de vós. Resistindo o diabo pela palavra e ele fugirá de vós. Alguém diz que os humilhados serão exaltados. Não, humilhados serão exaltados não. Quem disse isso? Que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mentira. A Bíblia disse o seguinte, que aquele que se humilhar, Deus exaltará. Aquele que se humilhar, Deus exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então, perceba que nós podemos observar que um dos pecados que eu cataloguei, dos 14 pecados, dos 10, que variam em 14, é a maledicência, como ele fala aqui. Irmão, não fale mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há um só juiz que pode salvar e destruir, tu, porém, quem és que julga o outro? Então o apóstolo Paulo era aqui contundente, porque, queridos, o pecado da maledicência é um pecado que está aí assolando a humanidade. E principalmente dentro da igreja, nós devemos combater o pecado, porque os pecados sutis, os pecados mais astutos, sagazes, eles entram de forma mais camuflada e de muitas formas dentro da igreja. Porque é de convir que um bom pastor, ele vai combater o pecado. Né? Isso aí não há dúvida. A não ser que o cara seja lobo ou bode e tenha outros interesses. Aí tudo bem. Mas um bom pastor, por mínimo que ele esteja de conhecimento, por mínimo que ele esteja de preparação,
né? Mas ele vai combater contra o pecado, o bom pastor. Jesus falou que tem um pastor e tem um bode, o bode e o lobo. O lobo não, o lobo vai querer pegar o dinheiro, o lobo venha como você está e fica como você está, e o lobo vai deixar à vontade. Mas o bom pastor, queridos, ele vai falar a verdade. Louve a Deus por um pastor que chega para você e fala a verdade, um pastor que lhe instrui, um pastor que lhe confronta, um pastor que coloca você para raciocinar, um pastor que até mesmo é duro com você, mas com amor. Louve a Deus por esses pastores, louve a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Alimpai-vos as mãos, pecadores. Vós de duplo ânimo, purificai o coração. O que aqui está falando? Pessoas inconstáveis, pessoas com estabilidade, pessoas que não têm um equilíbrio espiritual. Um dia está assim, outro dia está assado. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia quer ir para a igreja, outro dia não quer ir para a igreja. Um dia quer orar, outro dia não quer orar. Queridos, nós devemos fazer as coisas sem sentirmos. Esse é o segredo dos cristãos vitoriosos. Não aquilo que nós pensamos, mas aquilo que sentimos. Claro, é evidente que quando você está sentindo, você está naquela vibe, digamos, seu corpo está bem, seu espírito está bem, você ora 1, 2, 3 horas seguidas, não tem problema nenhum. Mas mesmo quando você não está bem e o seu corpo não quer orar, você tem que orar pelo menos 5 minutos, ore pelo menos 2 minutos. Tem gente que se entrega esse desânimo, se entrega essa estabilidade e a carne acaba prevalecendo. Porque não é a quantidade que vai favorecer você. O que vai favorecer você é a qualidade. Não o tempo que você passa com Deus. É a qualidade de tempo que você passa com Deus que vai lhe favorecer. É a qualidade de tempo que vai lhe abençoar. Não é o tempo. Aí eu passo 7 horas orando com Deus. Sim, meu amigo, tudo bem, é algo proativo. Mas se não tiver qualidade, se você passar essas 7 horas apenas para mostrar ao povo que você está orando, isso é em vão. Vale mais 7 minutos do que 7 horas. Vale mais 1 segundo do que 1 hora na presença do Senhor. Então, perceba que Deus ele é extremamente perfeito. Sentir as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aqui é um confronto que nós temos que ter. É um confronto que nós temos que ter com a nossa alma. É um confronto que nós temos que ter com nós mesmos. É você chegar no quarto, você chegar e confessar a Deus os seus pecados. É como diz lá em 1 João, que aquele que diz que tem pecado é mentiroso. Mas aquele que tem pecado, confesse a Deus, porque ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. 1 João 3. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas confesse a Deus seus pecados. Já falamos aqui ontem, a confissão, a maior arma que o cristão tem é a confissão. De acordo com o sangue de Jesus, é a confissão. Quando você confessa, meu amigo, você tira a patente das trevas. Quando você declara, você verbaliza, quando você profere, principalmente a Deus, você acaba desmaterializando, né, as obras das trevas. Você acaba tirando um tripé à base das obras das trevas na sua vida. Confesse, busque a Deus, confesse a Deus, né? E você precisa ter esse momento de quebrantamento. Você não vai chegar diante de Deus de lamúria, que de Deus ninguém se engana. Com comiseração, autopiedade, que isso é idolatria. Já falei isso nos vídeos anteriores, vocês vão ver que esses pecados são idolatria. Lamúria, autocomiseração, autopiedade, complexualidade, tudo isso é idolatria. Então, às vezes as pessoas chegam para Deus, Deus, eu não sou nada, eu não sou isso, não sei o quê, pensando que Deus vai comer cegar. Não, não é isso. Você tem que chegar a ser transparente com Deus. Você tem que ser transparente com Deus e falar a Deus a verdade, entendeu? E Deus, queridos, Deus ele pode ser o pecado mais cabeludo que você pode ter feito, Deus ele vai lhe perdoar. Agora confesse, se arrependa, como diz um versículo próprio Tiago, que diz: confessai a vossa culpa uns aos outros e orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e meio. Não choveu sobre a terra. Ele orou
outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmão, se alguém entre vós se tem desviado da vereda, alguém o converter, saiba que o que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Então, queridos, nós devemos ter essa mentalidade de projetar almas, porque tudo isso que eu falei é para você ter projeção em almas, né? Porque a Bíblia fala, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, queridos, perceba que você precisa salvar, né, a alma, converter através do Espírito Santo, não é com você, porque a Bíblia fala, aquele que fizer converter através do Espírito Santo, do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma, cobrirá multidão de pecados. É isso que a igreja tem feito, esse é o papel da igreja, é isso que a igreja tem realizado, é isso que a igreja tem proferido, é isso que a igreja tem feito, né? Então, tem questão que, mesmo que você seja um bom cristão, mas tem que levar para Deus, queridos. Deixa eu te dizer algo, queridos. Existem 3 coisas na vida do cristão. Algo que eu tinha falado ontem. O decreto, você tem que agir como um embaixador de Cristo. Você tem que agir no decreto. O que é decreto? Você tem que falar as coisas como já aconteceu. Como diz o próprio Deus lá em Romanos 4,17, que diz que Deus chama as coisas de existência que não existe como já existisse. Você tem que fazer isso também. Você tem que usar a palavra no futuro do indicativo, não no futuro do subjetivo. Que aconteça, não vai acontecer em nome de Jesus. Conforme a palavra de Deus, vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, se não aconteceu, meu amigo, fique despreocupado, não foi a vontade de Deus. Mas que você tem que agir assim, você tem que agir. O cristão, ele tem que agir de forma positiva. Então você tem que fazer declarações, faça declarações. Orar é bom, é tudo, é maravilhoso. Mas quando você faz uma declaração da palavra, você declara a palavra, você está declarando a boca de Deus na sua vida. Quando você diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, está escrito. Quando você diz, Deus que me considerar graça, favor, porque está escrito. Quando você diz, Deus vai me abençoar financeiramente, porque está escrito. Como você diz, Deus vai fazer grandes coisas na minha vida com obra de salvação, porque está escrito. Então você vai ser boca de Deus. Em vez de você ser influenciado, você vai influenciar. Em vez de você ser comprimido, oprimido, deprimido, você vai ser afluente, influente. Você vai ver todos os dias da sua vida uma atmosfera de louvor, adoração. Não se entregue à murmuração, não se entregue ao desânimo, porque o diabo ele vem astutamente para tentar fazer você parar. A Bíblia fala o seguinte, diga ao fraco eu sou forte, quando eu estou fraco, então sou forte. Então declare a palavra de Deus, declare o poder de Deus, declare em todos os momentos, em todos os segundos, em todos os minutos que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nós podemos todas as coisas nele, porque ele nos fortalece. E outra coisa, querido, são os desígnios de Deus. Os desígnios, queridos, às vezes os desígnios de Deus são maiores do que tudo na sua vida. Às vezes você pode pedir algo a Deus, mas por causa do desígnio de Deus, Deus pode lhe abençoar muito, muito. Mas aquilo que você pediu a Deus, Deus vai dar, porque é o desígnio de Deus. O que é o desígnio? Desígnio tem que haver com missão. Tem que haver com missão. Por exemplo, para uma pessoa normal, uma pessoa que não tem compromisso com Deus, com a obra, ele vai se empenhar em algo, ele vai dar a sua vida por aquele algo. Ele vai conseguir. Por quê? Porque Deus deu as leis naturais para que um homem pudesse conseguir tudo aquilo que ele conseguisse, mesmo sendo cristão, mesmo sendo à toa, desde quando ele não se insurja, blasfeme, cometa algum sacrilégio contra Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele vai ser bem sucedido. Ele vai ser bem sucedido. É uma lei natural, independente da religião que ele siga, desde quando ele não vem surgir contra Deus.
né? Ele pode ser até um ateu. A partir do momento que o cidadão ele fligiu contra Deus, ele se levantou contra Deus, aí ele perde, ele cai do cavalo. Seja ele quem for. Se ele se infligir contra Deus, ou quem é por Deus de direito, né, ou aqueles que servem a Deus, ele cai do cavalo. Mas ele pode fazer o que for, ter o que for, né? Agora, tem pessoas que dizem que mesmo que queira algo, não vai conseguir, não é por falta de oração, não é por falta de fé, não é porque tem coração cobiçoso, não é porque é instável, não é porque não pede, não é porque pede para o vosso deleite. Pelo contrário, são pessoas que alcançaram um nível de excelência nesse mundo que nós estamos, de grandeza espiritual, né? São pessoas da prateleira lá de cima, como diz o outro. São pessoas que têm um nível de prateleira mundial, excelente. Mas, e o que ocorre? Essas pessoas, por mais que peçam algumas coisas, Deus não vai poder dar a ela. Por quê? Porque ela tem uma missão. É igual Moisés, Davi e José. Moisés, por mais que pedisse para ser governador de um país, Deus queria que ele fosse libertador. José, por mais que ele pedisse para não passar por aquilo, ele tinha que passar, porque Deus queria que ele fosse governador do Egito. Deus não queria que ele tivesse uma família, que fosse um bom patrão ou bom empregado. Deus queria que ele fosse um bom governador, um bom governador. Então Deus tira pessoas e coloca a pessoa lá em cima. Você precisa entender os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus para a sua vida. E você precisa ter algo que eu sempre falo, é o seguinte, dois sentimentos que você precisa pedir a Deus. Sabedoria e discernimento. Sabedoria para saber lidar com as coisas, discernimento para poder ir para o caminho. E é algo que Deus sempre me deu e sempre me dá, é sabedoria e discernimento. Por quê? Porque eu busco na palavra. Eu busco o conceito de Deus. Então, você vê José, Moisés e Davi. Davi tinha que passar por tudo aquilo ali, né? Davi, o propósito de Deus de Davi não era que ele fosse apenas um bom servo, né? Não era que ele apenas fosse um servo de Deus, rico ou pobre, a questão não é essa. A questão de Deus, que Deus queria o propósito de Davi, que ele fosse rei de Israel e um homem segundo o seu coração, um homem que Deus se alegrava, um homem que Deus tinha prazer em estar, era Davi. Eu fico encantado, queridos, com homens que Deus tinha prazer. Por exemplo, Moisés, Deus falava que Moisés, ele falava face a face com Moisés. Era amigo de Deus, tinha intimidade de Deus. Abraão, Deus falava que Abraão é meu amigo. Moisés, o próprio Deus falou que ele tinha intimidade com Moisés. Intimidade. Abraão, Deus falou, Abraão é meu amigo. Abraão foi o único homem da Bíblia que Deus mandou, apontou, falou, olha, olhai para Abraão. Foi o único homem da Bíblia, o único. Né? O único homem da Bíblia que Deus apontou dele e falou, olhai para Abraão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, querido, qual o segredo desses homens? São desígnios. Esses homens fazem aquilo que Deus manda eles fazerem. Esses homens fizeram aquilo que Deus mandou fazer. E existe homens assim ainda hoje no mundo. Existe homem extraordinário. Já falei que eu sigo 6 pastores aqui, que para mim, dentre tantos outros relevantes, poderia falar que de 100, né? Mas do mesmo naipe. Mas são homens que eu fico assim, olhando, meu Deus, quanta fé eu vejo nesses homens. Quanta sabedoria divina, quanta visão, quanta unção. Né? Como eu dou nome aqui, Bispo Cleo Rossafá, né? Uma mulher extraordinária, ajudando milhões e milhões de pessoas. Jeremias Pereira, já um senhor de idade, mas com conhecimento e sabedoria divina linda. Neil Barreto, um jovem pregador, talentosíssimo, cheio de Deus, cheio de Espírito Santo. Oswaldo Lobo, Moabel Pereira, JB Carvalho, são homens que eu fico assim, meu Deus, quanta graça o Senhor dá na vida desses homens, homens que só inspira a palavra de Deus, dentre tantos outros relevantes, queridos, dentre tantos outros relevantes, mas são homens que eu me espelho, são homens que têm visão. Hein, queridos, não peça dinheiro, não peça nada, peça visão a Deus. Quem tem visão tem tudo. Quem tem visão tem tudo. Quando Deus dá uma visão, Deus dá tudo à pessoa. Então, é a visão que procede,
É a visão que Deus quer que você tenha. É a visão que Deus quer que você estabeleça. É a visão que Deus quer que você tenha para você mudar as coisas, as circunstâncias. Não é o dinheiro, não é cargo, não é nada, é visão. A Bíblia fala que quando o povo não tem visão, o povo perece. Então peça sabedoria a Deus, peça a visão vem com a sabedoria, a sabedoria vem com discernimento. Então a gente precisa estar, como a própria Bíblia fala, aptos para de Deus receber as instruções, os desígnios para esses últimos dias. Porque os últimos dias são mal, queridos. Mas eu creio que a igreja ela está triunfante, a igreja está militante, a igreja é aguerrida, guerreira, avivada. Eu e você somos a igreja. Isso significa alegria. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos dá força. É o Senhor que nos instrui. É o Senhor que nos orienta. É o Senhor que nos abençoa. É o Senhor que nos dá discernimento, orientação. E por isso nós vamos chegar a lugares altos no mundo celestial, nos lugares celestiais. Nós vamos chegar a lugares altíssimos. Se você não tem chegado a esse lugar, procure esse lugar para você chegar. Procure revelação de Deus, inspiração de Deus, iluminação de Deus. Não seja uma palha seca, que seja uma pessoa que busque a presença do Espírito Santo. Não caia em conversas tolas, em questões filosóficas, de discussão teológicas. Não, isso não leva ninguém a nada. Mas busque o Espírito, busque ter intimidade com a palavra de Deus, busque ser uma pessoa altruísta, busque o conhecimento da palavra de Deus. Então, que Deus abençoe o seu corpo, a sua alma e também o seu coração.